Nas últimas aulas, você aprendeu a falar sobre dias da semana, fim de semana, falar sobre atividades que você faz nesses dias, mas você ainda não aprendeu a falar, sobre horário. Qual é o nosso Learning Target da vez, Jô? O nosso Learning Target de hoje é que você saia dessa aula falando I can tell the time. What time is it? Exatamente. Então vamos aprender a falar horas logo depois da vinheta. Let's go! Hello, Grasshopper! Welcome to your English lesson on Curso em Vídeo Channel. My name is Gustavo Guanabara. And my name is Joana Costa. E agora nós vamos aprender, o negocinho, falar a hora. Você sabe responder a pergunta What time is it? Sabe falar os números? Você treinou? Estou treinando. Não, você já treinou. Eu que tenho que treinar um pouco mais, mas eu tô dizendo você treinou. No módulo 1, tá ali, em cima, no canto superior direito, assim, perto da cabeça da Joana ali, nós temos a playlist completa do módulo 1. Lá no módulo 1 tem uma aula dessa, né, Joana? Temos já falando sobre os números. É importante você dominar os números, porque os números dominam as nossas vidas. Exatamente. E você vai vê-lo em vários contextos, né? Como, por exemplo, quando você for responder ou perguntar as horas, né? E aí, você pode ser surpreendido com a pergunta What time is it? E aí, what time is it? Você sabe responder isso? Aprender inglês é um dos principais requisitos do mercado de trabalho em várias áreas. E provavelmente é por causa disso que você está aqui estudando com a gente. Outra grande oportunidade que vem surgindo aí no mercado e que também precisa muito de inglês é na área de tecnologia, principalmente para quem está aprendendo programação de computadores. E se, além de inglês, você sempre quis aprender a programar, saiba que no Estudonauta, o nosso querido parceiro, nós já temos disponíveis 6 módulos do nosso curso básico de programação de computadores. Lá, eu mesmo vou te ensinar a programar de uma maneira muito simples, com uma ferramenta em português, uma ferramenta 100% desenvolvida por brasileiros e com uma bateria de exercícios resolvidos de dar inveja a qualquer colégio ou faculdade. E como eu já disse anteriormente em outros recados, lá no Estudonauta, se você ficar com alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente pelo fórum, explicar qual é a sua dúvida e, com certeza, um dos nossos tutores vai te ajudar. E para ter acesso a todos esses recursos e muito mais, é só você assinar o Estudonauta acessando o QR Code que está aparecendo na sua tela ou o link que está na descrição de todos os vídeos aqui do curso de inglês. Muito obrigado pela sua atenção. Volte agora à sua aula. As horas em inglês, elas são ditas, Guanabara, de 0 a 12. Mas o 0 e o 12 a gente já aprendeu que fala midnight and noon, ok? Então, de 1 até 11, basicamente. Então tem que lembrar disso. Né? Não, o problema é que os minutos é de 1 a 60, né? A Sim, 59. 59. Não é 5,60? Não, só o papai papudo. Se você tem idade para isso, sinto muito. Tá no nosso clube. E aí a gente tem 2 diferenciações que a gente encontra quando a gente fala da hora. A gente fala before noon and after noon. Que é antes do meio-dia e depois do meio-dia. Exato. Antes do meio-dia. AM. E depois do meio-dia. PM. E, na verdade, esse antes do meio-dia não é antes do meio-dia, né? Esse AM. É sim. Acho que é um negócio de latim. Antimeridium. Não. A tradução, a tradução, né? de AM. Acho que não é nem em inglês. Ou é em inglês? Eu não sei, não. Enfim. Eu não sei, eu só uso. É isso. AM é antes do meio-dia, PM é depois do meio-dia. Se você sabe o que é AM e PM, sem fazer consulta, bota nos comentários. Comenta aí que a gente vai aprender com vocês também. E aí, AM de meia-noite e 1 até 11h59 e PM de meio-dia até 11h59 da noite. Show. Né? Isso é uma confusãozinha, porque às vezes você coloca 12 AM, PM, então fica nessa cabeça. É porque o meio-dia não é... Porque você pensa, meio-dia, dia é AM. Exato. Então, meio-dia é 12, né? É o 12 AM, que a gente nem fala assim, né? Mas existe o 12 AM e o 12 PM. PM. Beleza. AM de manhã, madrugada. Só que, exatamente, tem gente que pensa assim, 12 horas de manhã é o meio-dia. Não é. 12 horas AM é o midnight, é a meia-noite. E 12 PM é o noon.
Nem se usa o PM, né? 12 p.m. não se fala, né? Não, normalmente a pessoa fala ou vai falar 12 o'clock. Uhum. Toda vez que você vê o número, os 2 zeros, vai ser o'clock. A gente O'clock. vai falar isso agora na sequência. Show. Mas para meio-dia e meia-noite, como a gente já havia falado nas aulas anteriores, a gente vai usar o meio-dia e meia-noite, sabe? Uhum. Midday or noon e midnight. É isso. Perfeito. Tá? E aí, como eu já havia falado, a gente vai falar sobre a hora exata em ponto, nosso famoso em ponto, 8 em ponto. A gente fala It's 8 o'clock, né? Exato. It's é importante, tá? Uhum. Claro que na correria do dia a dia pode rolar um 8 o'clock. 8 o'clock. It's Tá? 8 o'clock. E a pessoa vai O'clock. engoliu ali o it's. It's 8 Mas o'clock. numa escrita, isso é importante. Numa fala mais formal, isso é importante. It's, né? It is. E o horário, tá bom? É tipo, são 8 horas, né? Agora é 8 horas. Isso. Né? Agora é 8 horas em ponto. É sobre hora, né? It tá no singular ali, porque é a hora. É a hora. Isso. Tá bom? Show. E aí, a hora é tipo isso. It's 8 o'clock. A hora é. E aí, quando não é inteiro, quando não é o em ponto, quando é quebradinho? Então, a gente pode falar o número como a gente já conhece. Por exemplo, it's 7:25. Tá ok, tá certo. 7:25. Assim, eu coloquei o PM aqui para vocês terem uma noção de que é isso. Mas no dia a dia é outra coisa que a gente também não vai usar muito, porque a pessoa sabe, olha assim, ah, tá, estou à tarde, estou de manhã e A não tal. ser que esteja perguntando qual é o horário da nossa reunião mesmo. Sim. 7:25 não vai dizer muita coisa, Não porque vai existem dizer. dois 7:25. Né? Exato. Aí tem que dizer. Então, em algumas situações, você vai precisar. Se a pessoa só está perguntando what time is it, você pode descartar o PM. Show. Mas se você estiver informando um schedule ou falando, por exemplo, eu estou aqui no Brasil, Guanabara tá em Nova York. Eu não sei se tá... Pô, que bom, obrigado. What time is it over there? Entendeu? Entendi. Aí ele, que ótimo, deixa eu contar. Eu não vou esquecer o it's, aí eu boto it's 7:25 p.m. Exato. Que aí é importante, né? Porque tá mudando. Exatamente. Tô em outro fuso, não sabe se já anoiteceu lá, né? É. Isso faz parte. E aí você pode precisar usar. Então, se você precisar, coloca o PM. Mas no dia a dia, para uma pergunta, what time is it? Só it's, não pode faltar, e o horário. Mas você pode falar também around, tá bom? Por exemplo, it's around 7:30. Entendi. Tá perto, tá por ali. Perto ali. É mais ou menos 7:30. Tá. Mais ou menos. Deixa eu te perguntar. 7:25. A nomenclatura que a gente usa, aquele relógio 24 horas, também serve para inglês? 19:24? Não é muito usado. 25. Não é muito usado. 19. Aí você vai ver, 19 é 7. Então, 7. Porque eles contam de meia-noite a meio-dia, de meio-dia a 1 hora da tarde não é 1. Seria 13 nessa forma de representar. Eu posso usar 13 o'clock? Não é tão legal. Usar 1 p.m. 1 p.m. Ok. 1 p.m. ou 1 o'clock. Perfeito. Tá bom? Porque é o mais comum de se ver. Eles dividem assim, AM, PM. Show. Entendeu? Você gostaria de conquistar um certificado para cada módulo desse curso de inglês que você está fazendo agora? Então faz esse módulo acompanhando todas as aulas diretamente do nosso site cursoemvideo.com. Lá, você pode criar uma conta gratuitamente, a matrícula é 100% grátis, faz as aulas por lá, do curso de inglês e de muitos outros cursos que nós temos na plataforma. No final de cada módulo, você vai fazer uma prova e tendo 70% de aproveitamento ou mais, você pode emitir um certificado para cada módulo que você fizer. E esses certificados servem para experiência profissional e também para completar horas acadêmicas na sua faculdade ou na sua escola. Os créditos para emitir os certificados dentro do site são pagos. É um valor pequenininho, mas se você quiser ainda mais descontos, é só você se tornar um apoiador, uma apoiadora do projeto, porque quem ajuda a gente ganha créditos mensais para emitir seus certificados. Fica a dica. E aí, a Joana preparou aí, especialmente para você, alguns exemplos e que, inclusive, horas que podem ser ditas de mais de uma forma diferente. Assim, nos Estados Unidos e em alguns outros países também, é muito comum você falar frações de hora. Ao invés de falar o número em si, não que esteja errado, mas eles costumam usar mais essas frações de hora.
Então, para 15, que a gente falaria facilmente 5:15, a gente vai usar outra expressão. Entendi. Você botou 3 exemplos ali, ó. Tá ali. 5:15, 3:30 e 10:45, certo? Certo. O legal é o seguinte, o que seria essa proporção? O que seria essa porção, essa fatia de horário que a Jona tá falando? O 0 não, né? O 0 e o 30 são normais, né? 0 e 30. 15 e 45 seriam frações. Seriam né? frações. Seria um quarto de minuto. É isso? Então, só você lembrar disso daqui. Um quarto de hora, no caso. Perdão, um quarto de hora. Burrão. Vamos começar com esse 3:30 que fica mais fácil. Pelo menos pra mim foi o mais fácil de saber. Sim. Que seria o It's 3:30, né? Sim. Que é o tipo 3:30. 3:30. Show. Aí, a gente mesmo fala, né? Meia hora, se a gente fosse falar tudo, né? E eles ainda usam melhor, porque eles usam 3:30. 3:30. 3:30. Exatamente, não tem meia. Né? Não tem meia. Exatamente. O de cima, 5:15. 5:15, a gente pode falar It's 5:15. Tá tudo ok. Normal. Mas o mais comum a se ouvir é It's a quarter after 5. 15 minutos depois das 5. Exatamente. A tradução é 15 minutos depois das 5. Não é um quarto depois das 5. Mas o quarto seria um quarto de hora passando de 5 horas. Mas a tradução são 15 minutos depois das 5. Exato, Show. Complicado, né? Mas aos pouquinhos fica até bem suave, assim, de se entender. E precisa ter o A, né? It's a quarter after 5. Um quarto. Exatamente. E o 10:45 não é um quarto depois de alguma coisa. É a 15 minutos de chegar às 11. Before it. Exatamente. Então, 10:45 pode ser o 10:45. Sim, it's 10:45. Ou então, it's a quarter to 11. 15 para as 11. Exatamente, 15 para as 11. Literalmente o 5:15, pode ser 5:15, né? Não, a gente usa mais 5:15. A gente não usa tanto. Mas a gente usa muito 15 para as 11. 20 para as 11, 15 para as 11, a gente usa mais. É verdade. A gente usa muito 15 para as 11, 5 para as 11, 10 para as 11. Isso. Né? E a gente pode usar também no inglês não só a quarter, porque a quarter é bem específico, né? O 15. Sim. Mas você pode falar 5 to 10, você consegue falar esses quebradinhos. Olha esses 2 outros exemplos aqui que a Jona separou. O 9:05. 9:05 pode ser o It's 9:05. E por que ou? Ou é o 0. Ou é o 0, Zero. Ou. Aí eu tenho uma pergunta. Esse ou, escrito assim, OH, no meio de meio de hora, né? É a mesma coisa do o'clock? Sim. Só que é diferente. No o'clock é O apóstrofe clock. Aqui, O5 seria 0. Esse o'clock seria tipo 00, né? A hora redondinha. É a hora redonda no relógio. Show. Então, e esse O5, eu posso escrever O apóstrofe 5? Não é muito comum de se ver. Tá. O comum de se ver é assim. Beleza. Que é o ou representando o 0. It's 9:05. 9:05. 9:05. Mas você vai encontrar isso em vários momentos de conta. Por exemplo, você vai falar o seu número de telefone e o 0 tá ali no meio, você não vai falar 0, você vai falar ou. Sim, entendi. Entendeu? Muitas vezes isso vai aparecer. Entendi. Tá? Outra coisa, 9:05 pode ser escrito It's 9:05, ou então dizer que se passaram 5 minutos das 9 horas. Isso, e esse é o mais comum de se ouvir e se falar. Que é o It's 5 after 9. Exato. Então, depois das 9 horas já se passaram 5 minutos. It's 5 after 9. Exato. Show. Mesma coisa ali, ó. Só que não é after, né? O 6:50. Pode ser o tradicional It's 6:50. Sim. Que é o 6:50. Mas, como se disse, é menos usual. É menos usual. Qual é o mais usual, João? O mais usual é você falar quanto tempo passou. Ou quanto tempo tá para chegar à próxima hora. Então, it's 10 to 7. Isso aí, falta 10 para as 7. 10 para as 7. É o nosso 10 para as 7. 10 para as 7. Quando falta para chegar na hora, é exatamente como a gente fala. Sim. Quando passa um pouquinho, aí não... aí a gente já não usa tanto, né? Quando Eu acho que a gente vai até os 30 minutos comum. Entendi. Nem o 30, porque eles falam mais 30, né? O 30, e a gente fala meia hora. A gente já começa a transformar a partir do meia hora, né? Entendi. Tem suas particularidades. Sim. E aí, só pra gente rever a questão do meio-dia, meia-noite, a gente tem 12 p.m.,
que é chamado It's 12 p.m., mas ninguém usa, tá? Você vai ouvir não, você pode falar, não está errado, It's 12 p.m., mas é mais comum você ouvir It's noon. Tá bom? Okay. Or midday, depende da área que você tá. Em alguns falam midday, tá? Show. Eu acho estranho, mas eu entendo quando alguém fala. Show. Tá bom? E temos a meia-noite, que pode ser It's 12 a.m. or It's midnight. Que é o mais comum. Que é o mais comum também. Show tá de bom? bola. Meia-noite. Quem é que fala 12 horas da madrugada? 12 horas da manhã. É até difícil falar 12 horas, porque você fica assim, é da manhã ou da noite? É verdade. É da noite ou da manhã? É a mesma coisa de falar 7h30. 7h30 do quê? 7h30. Se eu falo, agora é 7h30, eu olho pra fora, vejo que tá claro, eu sei que é da manhã. Exato. Agora você fala assim, ó, amanhã 7h30 a gente se encontra. Sim. Tá, que 7h30, da manhã ou da noite? Exato. Aí pra gente aqui, a gente fala assim, ó, amanhã 19 horas a gente se encontra. A gente já sabe que é. Eu não ouço tanto o 19, apesar da gente ter, né, no nosso analógico e tal, eu nem ouço tanto assim, 19 horas, a pessoa fala 7h30 da noite. Também. Uso da noite. E o da noite deles é PM, AM. Entendeu? PM, no caso, mas pode ser AM or PM, que é o que eles vão identificar aí se você está falando do período da manhã ou período da noite, da tarde, né? A partir do meio-dia. Tranquilo. E aí, agora que você já tem todas essas informações sobre sua hora, como usar essa hora, vamos a um exemplo de como usar isso numa frase, ok? Então, on weekends, I usually get up at 6. Nos fins de semana, normalmente eu acordo às 6 horas. Sofrência. Da manhã ou da tarde? Sofrência. Verdade. Ou molezinha. Ou molezinha. Pô, mas a pessoa acorda às 6 da tarde. Olha que eu conheço gente, hein? Você, qual foi o horário mais tarde que você já acordou num domingão? Você foi lá, sábado, você fez o que quis. Domingo, você acordou que horas? Seu recorde, qual é? Bota aqui nos comentários. O meu é meio-dia. Eu não consigo não, cara. Acho que foi 10h30, foi muito, de verdade. Eu boto blackout, faço tudo que for possível e dou umas acordadas, né? Umas intermitências de acordado. É isso aí. Então, pra gente finalizar, essas aulas com os slidezinhos azuis, né? Que são as lessons, né? São as aulas com conteúdo mesmo. Sim. Vamos para o nosso teste final, aquele testar seus conhecimentos com traduções, onde você só vai ouvir a voz da Joana e vai repetir em voz alta. Fechou? Então vamos embora. Let's check. What time is it? Que horas são? It's 8 o'clock. São 8 em ponto. It's 11:45. São 15 para as 11.